Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos. Salmos 96, 3. Vamos de novo? Fala junto com a tia. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos. Salmos 96, 3. Tia Renata tinha terminado a última historinha com esse versículo, e essa é a continuidade dele. Contem a todos os povos. Mas é para contar a todos os povos o que, tia? Vamos entender o que isso quer dizer? Olá, meus amores! Esse foi o versículo de hoje, continuação da história da semana passada. E quem aí lembra o que tia Renata contou na semana passada? Foi a história de quem? De Samuelito, o menino engraxate que mora lá no México e que ele estava lá no ponto de ônibus, encontrou uma mulher que contou uma história muito interessante para ele do livro Sem Palavras. Samuelito não sabia ler, não sabia escrever, tá juntando dinheiro para ir para a escola, mas esse livro aqui ele podia ler, ele podia saber da história que esse livro conta, porque ele não tem palavras, mas ele tem uma história muito, muito, muito importante dentro dela. E essa mulher contou essa história para Samuelito. Samuelito guardou essa história muito na cabeça dele. E a tia Renata parou na parte da história que ele vai para casa e fica olhando para o céu, olha para as montanhas, e ele admira o céu e fica pensando: será que eu vou para lá? Será que os meus papacitos e minha mamazita vão pra lá? Vamos saber o que foi que aconteceu nessa história. Será que Samuelito contou essa história para os pais? Vamos para a história de hoje. Eu vou colocar aqui o meu chapéu de Samuelito pra gente entrar no personagem e nós vamos contar a história hoje. Samuelito tava lá, olhando pro céu, pensando, né? Aí passou o dia. Ele foi com a irmãzita dele, Carmesita. Ele foi com a irmãzita dele lá pescar uns lagartos. E aí eles pegavam esses lagartos e ia vender na estrada. Eles levantavam os lagartos assim, ó, pra ver quem é que queria esses lagartos. E ele foi lá com a irmãzita dele. E quem foi que ele encontrou de novo? A mulher que contou a história pra ele. Eles estavam lá na estrada, vendendo os lagartos. E daqui a pouco vem uma pessoa. E aí, a menina já ficou, a irmãzinha dele, que não conhecia a mulher, já ficou toda empolgada, achando que ia ser uma mulher pra comprar os lagartos. Vamos vender os lagartos pra ela, ela vai comprar. Só que aí, Samuelito, quando olhou, ele reconheceu que era a missionária que tinha falado com ele a história. Aí a missionária foi lá e falou: vem, Samuelito, aproxime de mim. A irmãzinha dele tava lá, porque ela já tava doida pra vender as coisas. E aí, quando Samuelito se aproximou dela, ela falou: vou contar essa história de novo. E aí, quem foi que contou a história? Samuelito. Samuelito já tinha aprendido tudo. E aí ela falou: bom, eu vou ver se Samuelito aprendeu essa história. E Samuelito começou a contar a história. E a irmã dele ficou surpresa. Ué, Samuelito já conhecia essa mulher? E Samuelito ficou com medo da irmã dele comentar com a mamacita, com a mamãe dele e com o pai dele. Eles foram para casa. Samuelito contou a história toda, eles conversaram muito com essa missionária e depois eles conseguiram vender todos os lagartos que eles estavam lá para vender, para poder ganhar o dinheiro da escola, para Samuelito ir para a escola. Samuelito vendeu todos os lagartos, ficou muito feliz e conseguiu dinheiro para colocar no potinho dele para arrecadar o dinheiro para a escola. Aí chegou em casa todo feliz, todo animado. Aí passou, eles tomou banho quando chegou em casa. E aí daqui a pouco Samuelito fica olhando pra mãe e ele percebe que a mãe tá diferente com ele. Aí ele falou: tá estranho. A mamacita tá me olhando diferente. E a Carmesita, que é a irmãzinha dele, não queria nem encostar perto de Samuelito. Tava com vergonha de encostar perto de Samuelito. Alguma coisa ela fez.
Samuelito tinha falado com ela para não contar para a mamãe e para o papai, porque eles não gostavam de saber que Samuelito conversava com essa mulher. Mas Carmesita acabou contando para a Mamacita. E aí, a Mamacita, quando Carmesita foi dormir, só tava ela e Samuelito em casa. Ela foi falar com Samuelito. E ela chegou falando com Samuelito: Samuelito, estou muito brava com você. O que aconteceu de errado que a Carmesita me contou que você estava conversando com uma mulher que fica falando do evangelho. Samuelito, essas mulheres são más, você não pode conversar com ela. O papai não gosta que você converse com ela e eu já falei que não é pra conversar. Ela é muito má, não é pra ouvir as verdades que ela conta. Ali ela fala tudo e não é verdade. Samuelito falou: mas Mamacita, é verdade. Ela não é má. O que ela fala não é coisa ruim. Ela não faz nada de errado comigo. Ela estava contando uma história. E não tem nada demais eu falar com ela. E a mamãe ficou muito brava. Não é pra você conversar com ela. Eu não quero você sabendo dela. Não quero você ouvindo as histórias que ela conta. E não quero ver você aprendendo as coisas que ela fala. Você vai me prometer que você não vai mais ouvir ela falando e não vai mais aprender as coisas que ela fala. Samuelito não prometeu nada, ele ficou quietinho, caladinho, ouvindo tudo que ela estava falando, que a Mamacita estava falando, mas não prometeu nada. E a Mamacita fingiu que ele tinha prometido, fingiu que nem escutou nada. E falou: agora, vamos dormir, vamos dormir. Eles foram dormir. Nessa barulheira toda, a Carmesita tinha acordado, tinha chorado, e a mamãe falou: Carmesita, vai deitar. Só que depois ela acalmou e eles foram dormir. Passou. No outro dia, eles foram tomar café, e quando Samuelito acordou, ele só conseguia pensar no evangelho que a mulher tinha pregado para ele. Ele só conseguia pensar nas coisas que a missionária tinha contado para ele. E ele não conseguia parar de pensar nisso. Ele foi tomar café pensando nisso, ele ficou em casa pensando nisso. Samuelito estava pensando nisso e a Mamacita falou com ele: Samuelito, lembre-se do nosso combinado. Não é para você falar sobre o que você fez, não é mais para tocar naquele assunto, a não ser que você faça de novo. Não quero mais você saber de você envolvido nisso. Seu pai já vai estar chegando e não é para você falar nada para ele. Tudo bem. Samuelito ficou quietinho e esperou o pai chegar. Passou uma hora, passou outra hora, passou outra hora. E o pai não chegava. A Mamacita já estava muito preocupada, porque o pai não chegava para comer e já estava o sol, já era meio-dia. Quando é meio-dia, o sol fica lá no céu, lá em cima, bem no meiozinho do céu. E aí tava dando meio-dia e nada do papacito chegar. Eles ficaram preocupados lá na porta da casa esperando e a mamãe olhava assim o sol: cadê o papacito? Cadê? Quando eles estavam olhando, Samuelito enxergou primeiro um vizinho deles vindo lá de longe. Quando eles viram um homem lá de cima chegando, Samuelito foi correndo para ver o que ele trazia de notícias. E ele chegou falando: eu não tenho notícias boas. Quais seriam as notícias que ele ia trazer, hein? O que aconteceu com o pai de Samuelito? Será o que aconteceu? Vamos descobrir na próxima história. Será o que aconteceu com o pai de Samuelito? Tomara que não tenha sido nada demais, né? E Samuelito ficou só pensando o tempo todo: será que minha família vai pro céu? Vamos descobrir isso nas próximas aulas. Tchau, meus amores!